Agora o assunto é liberdade religiosa. Acompanhe na reportagem. Embora a Igreja Adventista do Sétimo Dia tenha um departamento exclusivo para tratar do assunto, a denominação trabalha em defesa do direito de liberdade de todos. O decreto de número 37.761 de 2022 garante a liberdade de culto e a promoção ao respeito e à proteção aos lugares sagrados. Nesse sentido, formas de punição são asseguradas pela lei. A legislação prevê uma pena máxima de até 5 anos de reclusão. É um crime inafiançável, é um crime de natureza grave mesmo. E se a pessoa é presa em flagrante delito, por exemplo, ela vai para a penitenciária mesmo. Não é uma questão tipo TCO, que a pessoa assina um termo de compromisso e é liberado. Não, é um caso de prisão em flagrante e encaminhamento para a penitenciária. Eles poderem, então, entendendo qual a visão da igreja, qual o papel da igreja e o que a igreja tem feito sobre esta área. O pastor Hélio Carnassale foi diretor de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa por alguns anos na sede sul-americana da Igreja Adventista. Nós temos que promover a paz, respeitar a escolha das pessoas com respeito à religião. Bom dia, pessoal. Eu venho aqui trazer a palavra de Deus. Quem não me conhece, eu me chamo Elias Joanã. Sou de Israel e a minha linhagem é de Dan, a segunda pessoa de Cristo. Nasci no Brasil, mas tenho sangue de Israel. Meu pai Jacó teve 12 filhos, os quais formaram a nação Israel, as 12 tribos de Israel. E a primogenitura que veio o nosso Salvador da linhagem de Judá. Por isso que meu pai Jacó disse para Judá: Judá, tu é leãozinho da presa, subiste, filho meu, mostrando que Cristo viria na linhagem de Judá. E Cristo subiu da presa na ressurreição no terceiro dia. Eu sou da linhagem de Dan. Moisés deu a benção para Dan, dizendo: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. A mesma benção que meu pai Jacó deu a Judá, que Judá é leãozinho da presa, subiste, filho meu. Leãozinho é o título que pertence unicamente a Cristo. Não é aquele leão velho que já perdeu o território, mas um leão novo, leão de guerra. É por isso que Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele venceu, mas também Dan é leãozinho. O que significa Dan ser leãozinho? Significa também Cristo. Como? Em Judá, o nosso Salvador encarnou. Morreu numa cruz pelos nossos pecados. E em Dan, o nosso Salvador incorporará
Porque o nosso Salvador incorporará na linhagem de Dan. É porque as trevas cobriram a terra e densas escuridão aos povos. Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan para batalhar contra a besta e contra o falso profeta. Porque a besta, com falso profeta, cobrir a terra de trevas e as pessoas estão enganadas no engano da perdição. É por isso que Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan. Será a restauração de Israel, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 11, que o libertador virá de Sião, ou seja, da linhagem de Dan. Como também o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 3, verso 20, disse que assim virá o tempo de refrigério pela a presença do Senhor. E ele envia o Cristo, o qual já foi designado a vós, Jesus. Aí Pedro não está falando da segunda vinda de Cristo. Ele está falando no período de tempo de refrigério pela presença do Senhor. E o Cristo será enviado. É a incorporação de Cristo para restaurar todas as coisas e para batalhar contra a besta e contra a sua imagem. Revelar ao mundo, aos 8 bilhões de pessoas, quem é a besta? Quem é? Qual é a imagem da besta? E qual é o sinal da besta? A incorporação de Cristo também, o profeta Isaías declara, Isaías capítulo 28, falando que será no homem de lábios gaguejantes e de língua estranha. Diz mesmo assim o verso: o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, e este é o refrigério, mas não quisera ouvir. Também o profeta Oséias fala da incorporação, dizendo que o Senhor bramará como leão, e seus filhos tremendos virão do ocidente, tremendos virão do oriente, e se converterão ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Também o profeta Isaías descreve o período da incorporação. O próprio Deus falando no capítulo 46 do livro de Isaías. O próprio Deus dizendo: quem é semelhante a mim, que anuncia o fim desde o início? Eu vou chamar a ave de rapina do Oriente e o homem do meu conselho de uma terra longínqua. Eu vou trazer a justiça e a salvação. Deus vai salvar. Agora eu vou explicar para vocês quem é a ave de rapina. A ave de rapina é coisa ruim, veio do Oriente, veio da China. Covid-19 matou milhares. Nesse período da Covid-19, da coronavírus, é o período da incorporação de Cristo. Deus vai chamar o homem do seu conselho. O homem do conselho de Deus é Cristo. Ele vai chamar de uma terra longe de Israel. Nasci no Brasil, mas meu sangue é de Israel. Cristo incorporará no meu corpo, porque sou da linhagem de Dan, a segunda pessoa de Cristo. Aquele cavalo branco, e tem um cavaleiro em cima do cavalo branco. Ele julga e peleja com justiça. Ele tem um nome que ninguém
a conhece, senão ele mesmo. E esse nome é Elias Joanã. Também a profetisa Deusilene de Souza, descrevendo a incorporação, Deus revelou em sonhos a ela, dizendo: eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo de um homem. Cristo falando que no tempo do coronavírus, ele iria incorporar em um corpo de um homem. E este homem é Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. E como eu já disse para vós, a incorporação de Cristo é para batalhar contra a besta e contra a sua imagem e revelar para o mundo inteiro qual é o sinal da besta. Então vamos começar o aviso da batalha. Essa batalha é uma batalha cósmica. É uma batalha para revelar para os 8 bilhões de pessoas quem é a besta. Revelar em viva voz, sem temer as consequências. Você que tem celular querendo filmar, o que eu vou dizer agora? Somente a promessa da incorporação. Um homem dirá o que eu vou dizer. E aqueles que se unir com este ministério também fará as mesmas palavras, dirá as mesmas palavras que eu vou dizer agora para vós. Quem é a besta? Eu tenho certeza você não sabe quem é a besta, e nem qual é a imagem da besta, e nem qual é o sinal da besta. E aqui estou para batalhar, para derrubar o sistema da besta e da sua imagem. E no final desse conflito, que durará aproximadamente 7 anos e meio, a besta com o falso profeta terminará preso no lago de fogo. E aqueles que se uniu com a besta e o falso profeta será morto pela espada que sai da boca daquele que está sentado no cavalo branco. A espada é a palavra de Deus. Com o aviso a ser dado, então todos vão decidir de que lado estará. E assim, agora, após o aviso, após quando o mundo inteiro se decidir em 2 grandes classes, então derramará as 7 últimas pragas sobre aqueles que ficaram do lado da besta e da sua imagem. A besta de Apocalipse 13 é aquela besta que tem pé de urso, corpo de leopardo e boca de leão, representando o líder da Igreja Católica. É aquele Francisco que está no Vaticano, enganando o mundo, dizendo que é o representante de Cristo. Mas na realidade, ele é representante de Satanás. Na sua mitra está escrito Vicarifes Filistei. Que em engarismo romano, somando aquele nome, dá 666. Ele quer ter o título de pai. A palavra papa representa pai, representa Deus. Mas ele não é Deus, ele é a besta. É isso que é a besta. A prova também, uma das características que ele é a besta, o sistema de Cristo nunca matou ninguém. E a Igreja Católica matou mais de 100 milhões de protestantes na Idade Média, na diabólica e que se são da Igreja Católica. Também, outra prova que ele é a besta, ele fez uma tentativa de mudar a lei de Deus.
Eu vou revelar para você o que ele fez. E nessa revelação, você vai ver qual é o selo da besta. O selo do Deus vivo, no quarto mandamento da Santa Lei de Deus, Êxodo 20, do verso 8 ao verso 11, diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Trabalharás durante 6 dias, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. A besta, o líder da Igreja Católica, tirou esse mandamento, trocou e colocou no catecismo: guardar domingos e festas. Quando você pisa no Santo Sábado para guardar o domingo, você está obedecendo o líder da Igreja Católica, está recebendo o sinal da besta. O domingo é o sinal do líder da Igreja Católica, é o sinal da besta. A observância do primeiro dia da semana, como se fosse sábado, é o sinal da besta. A imagem da besta representa todas as igrejas unidas, controlando o Estado com leis falsas de liberdade religiosa. A perseguição está instalada pela imagem da besta, promovendo a perseguição, dizendo que está promovendo liberdade religiosa. Essa falsa liberdade religiosa que você vê na mídia, no jornalismo, prendendo as pessoas, dizendo que é intolerância religiosa, é mentira. Quem está perseguindo é a imagem da besta. Hoje, pela falsa liberdade religiosa, não se pode mais pregar o pecado pelo nome. E é aí que a pessoa é condenada, porque o pregador chega e fala o pecado pelo nome. Aí vem as leis falsas de liberdade religiosa e prende o pregador. Isso aí é a imagem da besta. Assim como a Igreja Católica na Idade Média, assim também as igrejas protestantes apostatadas, perseguindo pela falsa liberdade religiosa. Mas homem nenhum, lei nenhuma de falsa liberdade religiosa e demônio nenhum fará ser silenciado esta mensagem, a mensagem do terceiro anjo, que é revelar ao mundo quem é a besta, qual é a sua imagem e qual é o seu sinal. Porque a promessa da incorporação, Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan para revelar não só a vocês, como já foi revelado, mas para o mundo inteiro essas verdades que vocês ouviram nesta manhã. Bom dia, pessoal. Vou falar hoje uma questão muito importante para vocês. A mais terrível ameaça já feita aos seres humanos é para quem receber o sinal da besta. Diz essa palavra de Deus. Seguiu ainda o terceiro anjo dizendo: se alguém adorar a besta, a sua imagem, ou receber o seu sinal, está beberá do vinho da ira de Deus preparado sem mistura de misericórdia. O vinho da ira de Deus são as 7 últimas pragas. Então a mais terrível ameaça já feita aos seres humanos é para quem receber o sinal da besta. É muito importante nós sabermos o que é o sinal da besta, porque muitas pessoas não sabem disso, né? Então podem ser enganados. Mas Deus não deixa ninguém receber o sinal da besta sem antes ser avisado. Porque Deus é um Deus de justiça. Jamais Ele condenará o inocente. Para isso Ele vai avisar todas as pessoas do mundo, para que as pessoas saibam o que é o sinal da besta, para se livrar de receber este sinal. Primeiramente nós devemos saber o que é a besta. Para nós entendermos o que é o sinal da besta, nós devemos saber quem é a besta.
A besta ela é um poder político e religioso. E qual é esse poder? Qual é o único poder político e religioso que existe sobre a face da terra? É o sistema católico, né? O sistema papal. Esse sistema ele perseguiu milhões de pessoas na Idade Média. Matou muitas pessoas, as pessoas que eram protestantes, as pessoas que discordavam da fé católica. Para isso tinha a Santa Inquisição, que eles chamavam de Santa Inquisição. Na verdade, era uma diabólica Inquisição católica que matava aquelas pessoas que não concordavam com a fé católica. Esse sistema é a besta. A Bíblia diz que eles iam matar os servos do Altíssimo. Isso aconteceu na Idade Média, né? Então, o sinal da besta é algo que vem desse sistema. O que é o sinal da besta? Nós sabemos que a Bíblia declara: santificai os meus sábados, e vocês virão um sinal entre mim e vós. O sábado é o selo do Deus, é o sinal de Deus. O sinal da besta é o oposto. É a observância do domingo no lugar do santo sábado. Esse sistema papal, ele trouxe o domingo do paganismo. Os cristãos, os pagãos, eles adoravam o sol. E por isso eles guardavam o primeiro dia da semana. Então o catolicismo trouxe esse dogma do paganismo para dentro do cristianismo. E as igrejas evangélicas aceitaram o domingo dizendo que era o dia do Senhor. Mas na verdade o domingo é o sinal da besta. Também eu quero avisar para vocês que tiraram a nossa liberdade religiosa. No dia 2 de junho de 2020, o presidente dos Estados Unidos fez um decreto para que o mundo inteiro promovesse uma tal de liberdade religiosa. Só que essa liberdade religiosa que o mundo está promovendo justamente com as igrejas é falsa. É tirando a verdadeira liberdade religiosa. Hoje nós não podemos mais pregar para as pessoas a verdade como a Bíblia nos ensina. Por exemplo, você não pode pregar falando que o homossexualismo é errado, porque segundo essa lei da liberdade religiosa é crime isso. Você não pode pregar falando que o espiritismo é errado, é do demônio, porque é crime, né? Então hoje nós não temos liberdade religiosa porque foi tirado pela lei falsa de liberdade religiosa. E as igrejas estão promovendo essa liberdade religiosa dentro da igreja, né? Dizendo que estão defendendo a liberdade religiosa. Mas isso, gente, é a perseguição da Idade Média que está de volta nos nossos dias. Eu queria deixar para vocês esse aviso: não promovam essa falsa liberdade religiosa que as igrejas estão